Mas legal, aí a pessoa sai desse podcast aqui e fala, pô, beleza, vou investir fora. Top. Chega lá pro assessor de investimentos dela e fala, eu quero investir fora do país. Aí o que o assessor faz? Manda um COI. Pum! Jogou uma bola. Pau, COI. E fala, o que é isso daqui? Esse daqui é o melhor instrumento para você investir lá fora. É o melhor. Sabe por quê? Porque se cair, você não vai perder nada. Olha que beleza. Se subir, você ganha. Mínima garantida. Cara, que beleza isso daqui. O que você diria para a pessoa... E o Arraiz é um estudioso do COI, né? Inclusive, ele não pode entrar em algumas corretoras ao redor do país, porque tem uma foto dele de procurado ali na recepção. Arraiz, o que você diria para a pessoa que, pô... Que com certeza, tá? Se você quiser investir lá fora, vão te oferecer. Seu assessor vai te oferecer. Para todo problema que você tiver, vai ter um COI. É verdade. Não vai te oferecer um COI para você ficar exposto a ativos internacionais. Cara, é interessante, até conecto com aquela história do temático, porque o primeiro COI que eu ouvi falar na minha vida... Explica o que é um COI também, É um né? certificado de operações estruturadas. Para resumir aqui, é um pacote que tem renda fixa e derivativos, onde você constrói um possível cenário para o futuro. Então, você tem várias regras. Um COI de bolsa americana. Se a bolsa subir tanto, você ganha tanto. Se a bolsa cair, você ainda pode ganhar. E se tudo der errado, você sai com o dinheiro de volta. Então, isso foi o que o brasileiro precisava ouvir, que temendo investir no exterior, ou talvez desconhecendo como que é, apareceu uma oportunidade com um tema super interessante e que dizia que se tudo der errado, eu te devolvo o dinheiro. Então, poxa, vendeu demais. Primeira vez que eu ouvi falar disso foi em 2016, um COI de games. Era um COI que investia em empresas como Sony, Microsoft, empresas ligadas ao mundo de games, e muita gente me perguntando, meu Deus, legal, você viu que não perco, não tem risco de perda? Agora, o que eu acho? Sempre que você tem a possibilidade de fazer algo diretamente, faça. Você não precisa do intermediário. Acho que o COI é um veículo que existe, nos Estados Unidos até grande o mercado, mas deveria ser usado para algo que você não vai conseguir fazer sozinho. Sei lá, por algum motivo, eu não vou falar que é uma boa tese de investimento, você quer investir em urânio e você não consegue... Hoje tem até ETF de urânio, mas vamos supor que não tivesse. Aí beleza, o COI vai me dar acesso a algo que eu não consigo. Porque ele necessariamente vai limitar o teu ganho num cenário positivo. Então eu acho que você não tem muito a ganhar. Pô, qual que é o mote do COI? A questão a falsa segurança do cenário dar errado. Vou dar um exemplo. Tem um COI de um fundo de investimento global, que é o COI mais vendido da maior distribuidora que a gente tem no Brasil aqui, que é a XP. E esse COI é um COI de 5 anos e ele te oferece o capital protegido se tudo der errado. Se em 5 anos o fundo ficar negativo, eles te devolvem o dinheiro que você investiu. E no cenário positivo, eles te dão uma parcela do que o fundo render ao longo desses 5 anos. E aí eu fiz uma análise de janelas móveis de 5 anos. E nunca na história desse fundo, que já tem mais de 20 anos, ele passou 5 anos e perdeu dinheiro. Então é uma falsa proteção ali, né? Pode ser que mude, pode ser que pegue uma janela e o fundo perca em 5 anos, mas você está apostando e limitando o teu ganho em troca de uma defesa que talvez você contra nem um cenário precise. improvável. Um cenário muito improvável. Então assim, para mim a regra é a seguinte, se eu consigo fazer algo sozinho, muito provavelmente vai ser melhor fazer diretamente do que entrar num COI. Não tem liquidez, você não sai do meio do caminho, você não consegue nem fazer aportes recorrentes, que é algo muito saudável para quem quer investir. Todo mês investir um pouquinho, no COI você não consegue. Às vezes vai ter emissão. Tem esse problema também. Um COI que sai hoje, numa determinada condição, no mês que vem sai o mesmo COI, às vezes muito pior. Porque depende da expectativa de taxa de juros, a precificação dos derivativos muda muito. Então um COI hoje às vezes sai razoável, amanhã o mesmo COI sai péssimo, daqui a 3 meses sai pior ainda. Então assim, não é um veículo que eu sou fã, apesar de ter estudado muito. Fui o primeiro analista independente do Brasil a cobrir o mercado de COI. De estar na bolsa, entender como que estrutura, de falar com os maiores bancos, Morgan Stanley, Citibank, BNP Paribas, todos os grandes caras que estruturam COI no Brasil, já sentei na mesa para conversar e entender. Eu precisava entender primeiro para poder julgar. E assim, não é nem de longe algo que eu goste, assim. E, pô, zero vale a pena você limitar seu ganho para reduzir perda, porque se você for pegar a distribuição de retornos, é sempre ter mais ganho do que ter perda. Pelo simples fato, você pode perder 100% e pode ganhar 200, 300. Então, é zero risco-retorno isso. E é interessante porque o Arraiz te deu vários argumentos para você não investir em COIs, mas o seu assessor ele vai ter um para você investir. Sabe qual que é? Porque ele vai mais utilizar. Mas dá uma olhada aqui que na nossa corretora, os COIs, eles têm uma rentabilidade média, os últimos COIs distribuídos, de 150% do CDI. Olha que beleza. Exato, mas ele não te explicou que o ativo objeto daquele COI é um ativo de renda variável e não um ativo de renda fixa. Logo, ele te fazer uma comparação com um ativo que está rendendo um percentual do CDI é completamente errada.
tá? Agora, se você falasse o seguinte, qual que, na minha opinião, é a melhor, né, opção? Ah, Gui, mas ele me ofereceu um COI de Netflix, vamos supor. Pô, mas eu não quero correr o risco de perder dinheiro. Coloca um patrimônio menor. Assim você não limita os seus ganhos e se tiver algum problema, você limita também as suas perdas, tá E certo? na média... Eu ia falar para fazer uma única pergunta para o seu assessor. Aliás, 2 perguntas. Pergunta para ele assim: o quanto você ganha por me atender de graça quando você me indica um CDB? Uhum, Abre para mim a taxa, por favor. O quanto você ganha por me atender de graça quando você me indica e eu compro um COI? perfeito. Acabou, você não compra mais COI. Exato. Ele não vai te responder, né? Posso contar um caso anedótico? Uhum. Tem uma gestora gigantesca, uma das maiores do mundo, que é a Pinco. E a Pinco distribui fundos no Brasil. E teve um determinado momento que criaram COIs atrelados ao fundo da Pinco. E aí teve uma grande feira de investimentos, o presidente da Pinco no Brasil, que eu tenho um contato próximo, que é o Luiz, estava na feira, chegou um assessor com um sorriso de orelha a orelha, abraçou o Luiz e falou, cara, o COI da Pinco fez o meu ano. O cara tava ganhando 10% de comissão na cabeça da captação daquele COI. O Luiz não fazia ideia que existia um COI do fundo dele. É algo que não foi combinado, que não foi acordado e descumprir algumas regras de compliance da própria Pinco. Quebrou o pau na matriz da Pinco Global com o Brasil, deu um problemaço. E o cara foi lá abraçar o presidente da Pinco Brasil e falou, eu fiz o meu ano, porque eu vendi não sei quantos milhões de COI da Pinco e o cara ganhando 10% de tudo que ele captou. Normalmente, se o produto é de graça, o produto, na verdade, é você. Exatamente.